Olá, meu nome é Marcelo Bisac e hoje nesse vídeo eu vou comentar com vocês sobre controlador lógico programável, ou CLP, ou também conhecido como PLC, Programming Logic Control em inglês. Bom, então vamos lá, tem bastante informação, hein? Então, ó, o funcionamento de um CLP, né? Os blocos principais que ele tem aí são a fonte, depois a unidade de processamento, a CPU, aqui as entradas digitais e aqui as saídas digitais. Tem parte analógica, contador rápido, tem mais um monte de coisa aí, mas hoje eu vou me prender só na parte básica aqui. Vou até comentar lá no final sobre entrada analógica. Vai ser um bônus aí nesse vídeo. Ó, CLP, né, significa controlador lógico programável. É um computador de grau industrial projetado para controlar processos de fabricação. Então, o CLP modular consiste em vários módulos e pode ser adaptado individualmente para o seu uso. E os módulos são montados sobre trilho perfilado, né, aquele trilho DIN. Então, é fácil você aumentar ou diminuir a configuração dele. O diagrama em bloco dele, parte interna, né? Nós vamos ter aqui a fonte de alimentação, aquela centro de processamento de unidades que eu falei, as entradas digitais, que elas entendem como nível 0 ou 1, ligado ou desligado, e eu tenho também as entradas analógicas, onde eu preciso ter informação de 0 a 100%, para não simplesmente se está ligado ou está desligado, mas também o quanto que esse processo está interferindo, né? Ele vai interferir no processo final. Saídas digitais, também a saída 1 ou 0, então, ou está ligado ou está desligado. E a saída analógica da mesma forma, né, que a entrada, é também a saída, mas em forma proporcional, de 0 a 100%. Eu tenho a parte também de comunicação, que é onde eu faço a programação no meu CLP, né? Eu me comunico com o meu computador, ou meu notebook, ou maleta de programação, para poder jogar o programa aqui para dentro da unidade de processamento. Ou também a comunicação com IHM, software start, inversor de frequência e outros aí, equipamentos que eu tenho na minha rede industrial. Lá. Bom? Então, nesse exemplo nosso aqui, eu peguei um sistema que vai fazer o quê? Quando eu vou ligar ou desligar o processo, então vai ter uma válvula de entrada que vai encher um tanque. Depois, quando ele estiver cheio, esse sensor de nível alto vai desligar a válvula de entrada e vai ligar o motor para misturar. Ele vai misturar por um tempo de 10 segundos, depois vai desligar o motor e vai abrir a válvula de saída. Quando chegar no sensor de nível baixo, se eu não tiver desligado o sistema, ele volta a encher novamente, volta a bater os 10 segundos, volta a esvaziar, o processo vai se repetindo. Ele vai fazendo por batelada. Se eu desligar ele, ele para o processo e aí ele espera novamente que eu ligue outra vez. Bom? Então, primeiro, eu preciso saber quantas entradas eu vou usar no meu CLP e quantas saídas eu vou usar no meu CLP. Então, nos botões, eu tenho dois botões, vão ser duas entradas. Sensor de nível alto mais uma entrada, sensor de nível baixo mais uma entrada. Então, eu vou ter de entradas, eu vou ter 4 entradas. Nas saídas, eu vou ter um motor ligado nele, uma válvula de saída e uma válvula de entrada. Então, na saída eu vou ter 3 componentes ligados. Eu preciso de 3 saídas. Aqui é o diagrama em bloco, na minha operação. Então, como eu falei para vocês, o botão iniciar. O primeiro passo é encher o tanque. Uma vez que aciona o sensor de nível alto, eu desligo a válvula e ligo o agitador. Depois de um tempo de 10 segundos, eu mando esvaziar o tanque. Se não desligou, ele volta novamente e refaz o processo. Se desligar,
Aí ele para. Bom, vou agora mostrar o diagrama em ladder. Eu utilizei aqui um software do CLP, da VEG, o ClickEdit 02. Então aqui eu fiz toda a lógica de programação. Aqui no final eu usei a entrada I06 para habilitar uma tela H01. Depois vocês vão ver o porquê disso daí. É um negocinho bem legal, um recurso que tem aqui nesse software. Então, olha que bacana. Além de eu ter todo, né, o diagrama em ladder aqui, poder visualizar por aqui, ó, poderia dar ROM aqui, já fazer minha simulação. Eu tenho também uma outra condição, é de ver o próprio CLP e as ligações também elétricas que eu vou fazer. Então, o que aconteceu aqui? Usei a entrada 1 para ligar o sistema. Uma vez que eu liguei, acionou a saída 1, onde está enchendo o tanque. Então, meu botão 2 é para desligar o sistema. Desligou a válvula. Vou voltar novamente a ligar. E vai encher o sistema. O sensor de nível baixo vai atuar na entrada 3. E o sensor de nível 4 de nível alto vai atuar na entrada 4. Está vendo que quando eu acionar ele vai desligar a válvula e vai ligar o agitador. Trocou a saída, ligou a saída 2. Isso vai acontecer por 10 segundos. Quando desligar o agitador, ele vai ligar minha válvula de saída. Olha lá, já ligou a válvula de saída. Agora começa a esvaziar. O sensor de nível alto desligou. O sensor de nível baixo também desligou. Olha lá. Ele fecha a válvula de saída. Ligou a válvula de entrada novamente. É o que eu falei. Se eu não desligar o sistema, ele vai ficar cíclico. Vai ficar fazendo isso daí continuamente. Tá? Esperar fazer mais uma batelada, né? O agitador. Uma válvula para esvaziar. Só que agora quando ele começar a encher, eu vou desligar aqui. Ó. Liguei o sistema. Eu tinha comentado também que eu usei a entrada 6. Eu vou explicar agora por que eu tenho a entrada 6. Ó. Liguei o sistema. Ele está enchendo. Vai bater aqui. Quando entrar o nível alto, ele vai começar a ligar o agitador por um tempo de 10 segundos. Porém, eu não estou vendo esse tempo de 10 segundos aqui na minha tela. Então, quando eu habilitar a entrada 6, legal, eu consigo ver o temporizador aqui. Tá? Esse é um recurso que a VEG tem. Então, quando vai aqui o agitador, agora ele começou a contar o tempo ali. Ó. 5, 6, 7, 8, 9, 10 segundos. Fez a troca. Isso é legal para o operador, né? Para ele estar vendo informação. Então, no caso aqui, eu coloquei o temporizador, mas eu poderia colocar outras informações aqui também. Essa telinha de IHM aqui vai passar para mim essa informação. Vamos voltar lá para a apresentação. Então, uma coisa que nós devemos atentar é sobre o scan time. O que é o scan time? O scan time é o tempo de leitura que o CLP faz para ler as entradas, verificar o que ele deve fazer no centro de processamento e atualizar as saídas. Então vamos supor que eu tenha algum produto e na minha entrada lá ela tem uma velocidade maior do que a leitura da minha entrada do CLP. Né? Então esse scan time pode ser que em algum momento ele venha falhar. Então nesse caso aí que eu estou demonstrando aí da passagem das caixas, pode ser que uma caixa não seja contada. E isso pode interferir totalmente no processo. Né? Porque ela esteja sendo empilhada em um pallet lá e passe uma caixa a mais, isso vai dar uma dor de cabeça. Aí você fala, mas a caixa é uma contagem simples, vai dar problema no scan time? Acredito que não. Tá?
Agora vamos imaginar um processo desse daqui, ó, onde eu tenho várias entradas, várias saídas, motores ali que podem estar sendo movimentados em alta velocidade. Tudo isso daí, né, pode causar algum problema ali nas minhas leituras, né? Eu tenho uma falha no processo. Bom, como eu prometi também que eu ia falar sobre a entrada analógica, né, para quem ficou até aqui no vídeo, ó, a entrada analógica é diferente da entrada digital. Eu falei, a entrada digital ela só permite ou ligado ou desligado. Na entrada analógica, eu tenho uma variação de 0 a 100%. Porém, o meu CLP ele só vai ver 1 e 0. Então, o que vai acontecer? Quando eu tiver um valor, né, analógico na minha entrada lá, ele vai passar por um conversor analógico digital. Do mesmo jeito na minha saída, né? Também vou ter um conversor aqui, só que digital analógico. Tá? Então, esse conversor, a gente precisa se atentar a uma coisa nele. Que é a resolução dele. Então, aqui no caso eu usei um exemplo, né, de uma medição de temperatura que está sendo feita através de um PT100. Aqui eu tenho um conversor para 4 a 20 mA. E esse sinal, né, de resistência do PT100 vai ser convertido para 4 a 20 e ele vai entrar como um sinal analógico. Então, por exemplo, se eu usar, né, esse 4 a 20 mA, sendo 4 mA para 0% e 20 mA para 100%, com uma resolução de 8 bits somente, então eu vou ter 255 posições. Então vamos entender que eu estou lendo aqui uma temperatura de 0 a 255, só para ficar mais fácil a compreensão. Então ó, eu tenho 255 posições, então a minha entrada analógica, né, ela está tendo uma resolução de 1 grau Celsius só, tá? Por posição. Então eu não consigo, por exemplo, fazer programação de medidas intermediárias, por exemplo, 2,5 graus, porque ele vai ler só de 1 em 1. Então, se depender do meu processo, às vezes um ajuste mais fino, eu não consigo fazer isso, né? Eu vou ter ajuste de 2 graus ou de 3 graus. 2,5 eu nunca vou conseguir. Agora, se eu tiver com uma resolução de 16 bits, ó, 16 bits são 65.535 posições. Ou seja, agora, cada posição minha lá, ele está ajustando a 0,004 graus Celsius. É um ajuste bem mais fino. Então, o meu processo, eu consigo deixar ele mais ajustado, vamos dizer assim. O ajuste dele fica melhor. Bom, espero ter ajudado aqui vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, habilitar o sininho lá, tudo isso daí. E se quiserem saber sobre mais cursos, eu tenho os treinamentos que são online, né? Tem treinamento presencial também. Entre em contato aí. Eu vou deixar todas as informações na descrição desse vídeo. Forte abraço a todos, fiquem com Deus, até mais.